Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nil Silva e hoje é dia 13 de maio de 2020. É uma data mais do que especial, é um dia especialíssimo. Hoje é uma data onde outrora se comemorava com muito mais fervor, com muito mais calor, vamos dizer assim, ou até com muito mais interesse, a abolição da escravatura que se deu em 1888, através da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. E nós vemos hoje, pessoal, que 132 anos após, muitos resquícios da escravatura ainda estão aí presentes na nossa sociedade de hoje. Sem contar que tem muita gente que acredita que a libertação da escravatura ocorreu apenas em uma canetada. Alguém chamou, Princesa Isabel, por gentileza, você pode assinar aqui? Ela foi lá, assinou, e libertou os escravos e todo mundo ficou feliz no dia seguinte. E não foi assim que aconteceu. O processo foi extremamente lento e gradual, foi conduzido assim, com a maior morosidade possível pelas elites políticas da época, porque eles não queriam perder aquela mão de obra farta e gratuita que estava ali à disposição para ser utilizada como bem quisessem, seja como ferramenta de trabalho, através do uso dessas pessoas como se fossem máquinas, objetos, e o abuso sexual na senzala, nas grandes, os senhores de engenho, que eram os grandes poceiros da época, os caras que dominavam a economia na época. Era normal, natural ele olhar para a neguinha, vem cá, é você que está escalada para hoje, tá bom? Então era assim que a coisa acontecia. Então houve muito estupro, muita sujeira, muita maldade, e que parte da população, ou das pessoas que têm espaço na mídia, deveria colocar isso com um pouco mais de ênfase. Para quê? Para fomentar a discórdia, o ódio, a briga de raças? Não, não por causa disso. Para que esse passado, que na verdade não é passado, ele ainda subsiste hoje, ele seja trazido à tona e seja lembrado constantemente, para saber que existe uma dívida histórica com essa gente, com essa população negra. As pessoas costumam falar, não, os negros, os escravos africanos, não são escravos africanos, são pessoas que foram escravizadas, foram tirados de suas casas, chegavam lá na África, embarcavam aqui no Brasil, traficante de pessoas, como traficante de drogas e armas hoje, era a mesma coisa. Eles iam lá, chegavam numa aldeia, na época, olhava para o porte físico do indivíduo ou da mulher, verificava se era uma pessoa saudável, apenas olhando, obviamente, não se fazia exame de DNA para saber se a pessoa era saudável ou não. Olhava, olha, isso aqui é forte, ele aguenta o trabalho, aguenta a viagem, porque muitos morreram nos porões dos navios. Eles eram jogados aos montes, sem se preocupar com oxigênio e com alimentação, jogavam nos porões dos navios e traziam para cá. E isso ocorreu a princípio, se dava lá em Porto de Galinhas, o Porto das Galinhas em Recife, onde hoje é um badalado point de veraneio da população, sobretudo da região sudeste do Brasil. Então, como aqui a temperatura é um pouco mais amena, já foi muito mais, mas ainda continua sendo, e o povo tem um poder aquisitivo um pouco maior, se compararmos com o restante do país, então é natural, é quase que comum. As famílias e os casais, as pessoas se programarem para passar uma semana ou duas em Porto de Galinhas, o Porto das Galinhas. Se você verificar no mapa, você percebe que entre Porto de Galinha e África é o espaço mais curto ali, marítimo. Então, é por isso que eles descarregavam a sua carga de negros ali. E essa foi uma história suja, que ficou e ainda é colocado debaixo do pano, e as pessoas insistem em dizer que não existe escravatura. Gente, não é assim, a coisa ainda continua. Para você saber que existe preconceito racial hoje, você só precisa ser negro, né? Se você se pintar de negro, se você quer saber se o negro ainda é discriminado ou não, é muito simples, se pinte de negro e vá
e vá para a vida normal, para a cidade, para o centro da cidade, para os escritórios, lojas, e você vai perceber que a discriminação ela continua até hoje, e é resquício dessa escravidão, dessa parte suja que não se fala. Inclusive, houve até interferência do governo da Inglaterra, porque esse assunto é um assunto longo, tá? Dá para falar aqui durante horas sobre isso. Mas o processo da abolição, ele começou, na verdade, em 1870. Aí que começou o processo, começou o amadurecimento, as pessoas começaram a se rebelar com aquela situação. Não pode, nós somos gente, somos seres humanos, precisamos mudar. Aí em 1830, houve a proibição do tráfico dos escravos, tá? Ou dos escravizados. Isso foi tocado de maneira gradual. Olha, não é bem assim, vamos lá pessoal, vamos com calma. E foi até o ano de 1840. Então nós temos dos anos de 1830 a 1840, essa coisa foi se arrastando devagarzinho. Não vamos parar com isso não, a gente precisa desse pessoal, e se libera todo mundo. E como é que vai fazer? Quem é que vai trabalhar na roça? É você? Então, aí depois tivemos a lei do ventre livre, né? A lei do ventre livre, e posteriormente o processo foi amadurecendo, foi crescendo, até chegar à libertação da escravatura. Só que o negro ele foi liberto, entre aspas, mas ele era proibido inclusive de frequentar a escola, de ter acesso à sociedade, como ainda é até hoje praticamente, né? Então o negro ficou de um dia para o outro, sem trabalho, sem emprego, sem renda e sem comida. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas por que existem quilombos e favelas? Na verdade as favelas são os quilombos contemporâneos, vamos dizer assim. Então foi isso, pessoal. É por isso que se você for em qualquer favela, a qualquer grande favela, em qualquer grande centro urbano, como São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras capitais do Brasil, você vai perceber que nessas favelas existe um contingente muito maior de pessoas negras, porque os negros foram largados à sorte, ao Deus dará. Você está liberto, se vira, o problema é seu, então você não tem casa, não estrutura, não tem família, não tem nada. E é por isso, essa é uma das razões pelas quais as favelas têm uma maioria do percentual de pessoas negras. Essa é uma das razões. Tá bom? Mas nem tudo está perdido. E eu li uma notícia há alguns meses, mas esse ano ainda, 2020. A notícia foi a seguinte, eu recebi com bastante alegria, que o número de alunos que se declaram negros ou pardos nas universidades federais ultrapassaram os 50%. Isso é bom. Isso significa que existem mais jovens negros entrando no mercado de trabalho em nível superior e vão ter barreiras para quebrar. Eles ainda têm muito tempo para fazer isso de fato acontecer, esse estereótipo do negro é vagabundo, do negro é preguiçoso, do negro é aquele escravo que não gosta de trabalhar, escravo fujão. Então, com o tempo, isso tende a se dissipar. Preconceito ainda existe? Certamente existe. Existem os negros que são talvez um pouco mais marrentos, e eu me incluo nesse meio, que se alguém me discriminar frontalmente, felizmente eu tenho argumentos suficientes para desarmar essa pessoa, sem precisar partir para agressão física, apenas com conhecimento. Felizmente eu sou capaz de fazer isso, eu tenho uma formação que me permite isso. Mas tem muita gente que ainda não tem. Então é discriminado, desrespeitado, é vilipendiado e fica por isso mesmo. Só que tem um outro tipo de discriminação que eu, ou qualquer um outro negro que tenha uma formação, ele não é capaz de se desvencilhar.
que é o racismo velado. Racismo velado. Você sabe o que é isso? É aquela coisa, ela está vindo negrinha aí, ó. Que ela pega a ficha de inscrição para qualquer coisa, olha, esse não. Então, é o tipo de coisa que você nunca vai saber, você está sendo discriminado, naquela vaga de emprego, você vai ser preterido, único e exclusivamente pelo fato de ser negro. E se você que está me vendo aí do outro lado, acha que isso é uma falácia, pergunte a algum negro que faz parte do seu ciclo social. E se você pensa dessa maneira, provavelmente não existe negros no seu ciclo social. Tem gente que fala assim, olha, não, eu não tenho nada contra negro, eu tenho até um cunhado do primo da minha sobrinha que é negro. Aí se você quiser saber se ele é racista ou não, você pergunta para ele, me diz uma coisa, você tem amigos negros? Ah, eu tenho. Tá bom. E quantos negros frequentam a sua casa, a sua roda de amigos, o seu ciclo social? Quantos negros fazem parte disso, da sua vida, diretamente? Provavelmente ele vai falar nenhum. Isso não quer dizer que não existam negros. Vocês entendem, pessoal? O quanto é complexo essa matéria? Mas, enfim, vamos tocar a vida, porque é o que temos a fazer. Vamos procurar nos tornarmos pessoas cada vez melhores, com mais instrução, com mais conhecimento, para poder, juntamente com brancos e negros e amarelos e tantas outras raças, construirmos um país melhor. É isso. Esse foi o meu recado de hoje. Muito obrigado por estarem comigo. Eu sou o seu amigo Nil Silva de todos os dias. E amanhã eu volto. Eu tinha até algumas notícias para dar uma passada aqui, mas o que tem acontecido é tão comum que eu acho que nem vale a pena tocar no assunto. Tá bom? É por isso que é bom ter no canal, por isso que é bom ter o espaço, porque você fala aquilo que você quer. Obviamente com coerência. Se eu tivesse um patrão com uma pauta carimbada que você vai ter que noticiar hoje uma catástrofe, eu vou falar de uma catástrofe que eu vi outro dia. O G1. Eu não tenho absolutamente nada contra o G1, nem a favor. Eu procuro ser neutro em relação a isso. O G1 lá de Rondônia, estava escrito assim uma manchete grande, me chamou a atenção, eu guardei por causa disso. Está escrito assim, ó, o número de infectados com Covid-19 subiu 500% de um dia para o outro, de questão de dias. Aí você pensa, nossa, meu Deus, acabou com a população, foi dizimada a população de Rondônia. Aí depois tinha um número bem pequenininho lá embaixo, assim, escrito assim, ó, tinha um caso e subiu para 6. Eu salvei, está no meu computador em algum lugar, em uma pasta qualquer. Então subiu de 1 para 6, olha, subiu 500%. Mas é a maneira que se dá a notícia. Inclusive, um internauta logo embaixo fez o seguinte, quando o seu chefe diz que você tem que noticiar uma catástrofe, você precisa se virar nos 30. Então eu achei muito interessante, muito engraçado. Então as coisas acontecem, mas precisa ter responsabilidade. É preciso parcimônia quando se trata de noticiar fatos, ainda mais nesse momento tão difícil pelo qual atravessa a nossa sociedade, e não apenas a nossa. É isso, pessoal. E tem tantos absurdos por aí. Uma hora eu vou juntar alguns, vou fazer uma compilação desses absurdos e vou passar aqui para vocês. Mas de uma maneira descontraída, sem sofrimento. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado por estarem comigo. 13 de maio de 2020. E esperamos que venham muitos outros pela frente, cada um deles, em cada um deles eu possa te dar uma notícia melhor em relação à raça negra ou raça amarela. Afinal de contas, temos todos
sangue vermelho, estamos todos filhos de Deus. Enfim, grande abraço, fiquem com Deus. Tchau e até amanhã.